Boa noite, irmãos. A paz. Hoje eu vou ler com vocês Filipenses 3, do 7 ao 8. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo. Ou seja, gente, perca tudo, só não perca o Senhor. Você pode perder bens materiais, pode perder pessoas, mas é sempre Deus que vai estar lá com a gente. Então, igual o pastor falou de Jó nesse domingo do último culto, que ele perdeu tudo, perdeu sua família, perdeu seus amigos, perdeu tudo de importante na vida dele, né? Mas é sempre o Senhor que esteve com ele e nunca abandonou ele. E Deus sempre vai acabar honrando os deles, né? Porque... Calma aí, gente. Ai, tô com vergonha. Porque Deus está conosco sempre. Porque Deus está conosco sempre. E... Ele ama seus filhos. Oi? Ele ama seus filhos. Não, calma aí, eu vou atrás do que eu ia falar. Ele ama os seus filhos, então vamos permanecer firmes. E tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Agora eu vou orar para a gente poder começar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada um que está aqui, Senhor. Que o Senhor abençoe os que não puderam vir também, abençoe a vida da Adri, que vai ministrar, que o Senhor use a vida dela, Pai. Que o Senhor possa falar através dela e que essa palavra toque vários corações aqui, Papai. Que a Tua presença seja o principal neste lugar e que o Senhor possa preencher o vazio dos corações das pessoas e que tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor, amém? Ele é o Deus que está presente neste lugar. Por isso nós estamos aqui para adorá-lo, para exaltá-lo de todo o nosso coração. Eu te convido nesta noite a adorar ao Deus, a adorar ao Senhor. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, tu estás comigo, não estou sozinho. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo,
esconderijo, tu estás comigo, não estou sozinho. Diga, temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Temer por quê? Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Aleluia. Continue adorando ao Senhor. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo,
todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. O Senhor é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, Jesus. Te damos, Senhor, toda a honra, toda a glória. A Ele toda a honra, toda a glória. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Receba, Senhor, louvor, receba adoração, Jesus. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondável
profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Para sempre. Amém. Aleluia. Amém, queridos irmãos? Amém? Aleluia. Agora você acordou. Vamos para o Ministério da Palavra. Adriele vai trazer uma palavra abençoada sobre fé e milagres, os milagres de Jesus. Se alguém trouxe dízimo oferta, fique à vontade no gasofilazo depois. Continue com seu coração aberto. As crianças nos ajudem para podermos aproveitar a palavra. Amém? Irmãos, é que eu tô fazendo gesto ali, tá? Aí foi, Fábio? Deu certo. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Como que vocês estão? Espero que todos bem. Hoje eu tô mais nervosa do que o normal, porque quando veio o tema, né, milagres de Jesus, na hora me veio um milagre que eu já havia ministrado. Só um minuto, irmãos. Não foi não, Fábio? Foi. Um milagre que eu já havia ministrado, só que o tema era milagres de Jesus. E ontem na rede a gente estuda a apostila, e quando eu fui ver qual era o tema, era justamente o milagre que eu havia pensado. E aí hoje eu perguntei para o Lê, o tema é milagres de Jesus, mas eu queria falar sobre Pedro e João. E aí ele me deu ok, por quê? Porque eles fizeram em nome de Jesus. Não foram eles, foi Jesus, foi Cristo, através da vida deles, que curou alguém e que executou aquele milagre. Então, hoje eu queria falar com vocês sobre o coxo da Porta Formosa. Quem estava na rede ontem já teve um spoiler do que vai ser falado. Está lá em Atos, capítulo 3. E a gente é sempre acostumado a pregar sempre, né, com 3 pontinhos. E eu estou mais nervosa porque eu vou tentar fazer de uma forma expositiva. Então tenham calma comigo, irmãos. Atos, capítulo 3. Vai começar lá no 1. Aí os irmãos podem deixar a Bíblia aberta, que a gente vai correr nesse capítulo. Amém? Lá fala assim, então. Versículo 1.
Certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Então vamos lá, vamos só recapitular. O livro de Atos conta, como os discípulos caminharam após que Jesus subiu aos céus. Então, em Atos capítulo 1, a gente vê ali a promessa que Jesus havia deixado aos seus discípulos, que eles deveriam ficar juntos, porque o Espírito Santo ia vir sobre eles. Em Atos capítulo 2, a gente já vê essa promessa sendo realizada, que é o Pentecostes. Em Atos capítulo 3, os discípulos já estavam cheios do Espírito Santo. E mesmo assim, os discípulos estavam indo para o templo orar. Então, irmãos, já aplicando para vocês, se você tem o Espírito Santo, uau, eu sou cheio, eu sou o bam, 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 mesmo assim, você tem que orar. Mesmo assim, você tem que buscar. Porque um pouco antes a gente vê que os discípulos foram cheios. Eles foram cheios daquilo que Cristo havia prometido para eles, que era o Espírito Santo. E no dia seguinte, eles estavam indo orar. Então não importa o quão cheio você acha que você esteja, você deve buscar, você deve orar. Então, Pedro e João estavam indo ao templo e no versículo 2 fala assim: estava um homem que tinha nascido coxo, e todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando a gente fala de Portão Formoso ou a Porta Formosa, é porque realmente era uma porta muito formosa. Gente, se você for estudar, havia 3 entradas. E essa entrada em que o coxo estava, ela era muito grande. Eu vi lá, parece que é 20 metros. E precisava de 20 homens para abrir aquela porta. Era uma porta que ela era feita de ouro. E ela era tão brilhante que diz que quando o sol batia, reluzia longe. De tão linda que era. E em contraste com isso, dessa porta tão formosa, tinha o quê? Um coxo sentado à frente dela. E hoje, se a gente fosse visitar esse lugar, esse templo, essa igreja, a gente ia querer na hora fazer o quê? Eu vou tirar uma selfie, porque olha só que porta mais linda, reluzente. Aí, a gente ia tirar foto e ia cortar o pedaço que o coxo estava, para não atrapalhar. Por quê? Porque a gente só quer as coisas boas, as coisas lindas. E quando a gente se depara com a situação, a gente quer simplesmente esquecer e excluir aquilo que a gente está vendo. Só que o que acontece? Aqui também fala que esse coxo ia todos os dias a essa porta e que alguém levava ele. A Bíblia não relata quem levou, mas todos os dias ele estava lá, a fim de quê? Pedir esmolas. Para quê? Todos nós temos necessidades. Todos nós precisamos do dinheirinho para se manter, para comprar o que comer, para comprar o que beber, para pagar as nossas contas. E ele também tinha suas necessidades. Então, todos os dias alguém o ajudava e levava ele até lá. Já no versículo 3 fala assim: quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. E vamos lá. Por que vocês acham que esse coxo estava parado justamente na porta do templo? Porque geralmente quem vem para a igreja é uma pessoa boa, uma pessoa de um coração bom, de um coração amável, uma pessoa misericordiosa, que ao ver a ele, ia fazer o quê? Iria ajudá-lo. Pelo menos era para ser assim. Porque quanto mais a gente busca o Senhor, quanto mais a gente vem à igreja, quanto mais intimidade a gente tem com Ele, mais automaticamente a gente ama as pessoas, mais a gente quer ajudar as pessoas, mais a gente quer estar perto de pessoas, mais a gente quer ver a transformação na vida das pessoas. Só que nós não somos bem assim, né? Quando a gente vê alguém, no centro tem muito, no sinaleiro, que vem pedir para você uma moedinha, o que você faz?
fecha o vidro do carro rapidinho. Até dei o exemplo pro pessoal na rede, que eu tenho o hábito muito de fazer isso. Eu vejo eles vindo no sinaleiro, eu já escondo o celular. Põe o celular debaixo da perna. Um hábito que eu criei, infelizmente. E infelizmente, a gente ignora, a gente julga e não estende a mão para ajudar. Sabe aquelas pessoas que está ali fazendo o seu trabalho humilde de entregar panfleto? O que a gente faz? Geralmente a gente passa direto. A gente nem olha para a pessoa, a gente não agradece, a gente não dá uma boa tarde e nem sequer pega o papel que ela está sendo paga para entregar. Infelizmente, dentro da igreja, tem muito coxo espiritual. E naquela época, as pessoas que eram deficientes físicas não podiam entrar até o templo, não podiam ir para dentro. Então esse homem ficava na porta. Eles eram praticamente excluídos da sociedade. E eu imagino que aquele homem já devia estar até envergonhado dessa situação. Todos os dias, estar ali e pedindo, esperando a ajuda de alguém. Só que ele vê alguém subindo. E era Pedro e João. E no versículo 4 fala assim: eles olharam firmemente para ele e Pedro disse: olhe para nós. Vocês acham que quantas vezes esse homem não pediu esmola e ninguém o ajudou? Até que chega alguém e fala assim para ele: olha para nós. Se ele falou olha para nós, é porque nem coragem de olhar para pedir ele tinha mais. Ele estava envergonhado. Mas então Pedro olha e fala assim: olha para mim. Vocês sabem por que Pedro fala isso? Porque Pedro não quer que esse homem continue na mesma situação. Porque Pedro não quer que esse homem continue com esse sentimento, sabe do quê? Das pessoas terem dó dele. Pedro quer ver a mudança na vida desse homem. Então Pedro faz o quê? Dá crédito a ele. Pedro dá esperança para ele. Porque quando fala assim, olha para mim, automaticamente o que o homem pensou? Eu vou ganhar algo. Algo ele vai me dar. Ele esperava, e no versículo 5, se você está escrito assim, ó, o homem olhou para eles esperando receber alguma coisa. E o que ele pedia? Uma esmola. Aí sabe o que Pedro responde para ele? Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Calma aí, já a gente vai para a segunda parte do versículo. Então Pedro dá esperança para ele. E na nossa vida, muitas vezes, a gente faz a mesma coisa. A gente entra num ciclo vicioso na nossa vida. Hoje em dia é muito nos status, nos stories, de ficar postando as coisas ruins que acontecem com a gente. De ficar postando, ai, fulano não gosta de mim, ou falaram da minha vida, estão fazendo fofoca de mim. Para quê? Para as pessoas terem dó. E isso se torna um ciclo vicioso, porque as pessoas gostam de saber o que está acontecendo. Aí na hora manda, ai amiga, o que está acontecendo com você? E aí a pessoa sente dó. E sabe qual que é o problema disso? Que as pessoas simplesmente sentem dó. E isso se torna esse ciclo vicioso que nunca para, porque daí as pessoas vão te dar atenção, mas é uma atenção falsa. É só dó, é só pena. Só que Pedro, quando fala assim, olha para mim, não é porque ele sentia pena. Quando ele fala isso, ele dá esperança. Ele queria dar algo que ele sabia que ele tinha dentro dele. Então Pedro responde para ele no versículo 6. Eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. E aqui está o milagre. Pedro gerou expectativa nele. E aí ele falou assim, eu não tenho ouro e nem prata. Eu imagino aquele homem, não tem ouro, não tem prata, mas mandou olhar para ele, o que será que ele vai me dar? Alguma coisa ele vai me dar. E Pedro sabia que dentro dele havia o poder do Espírito Santo. Pedro sabia que o poder
de Cristo poderia ser manifestado naquele lugar. Então, com autoridade, ele olha e fala: levanta e anda. E aí, aquele homem que nunca tinha andado, aquele homem que nunca tinha se levantado, ele se levanta. E no versículo 7 fala assim, ó: em seguida Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. E no mesmo instante os pés e os tornozelos deles ficaram firmes. Ao Pedro falar assim, levanta e anda, não foi automático, ele levantou, saiu correndo e pulou. Não. Pedro falou para ele com autoridade: levanta em nome de Jesus. Só que Pedro logo em seguida estende a mão para aquele coxo, para o ajudar. E isso em reflexo de tudo que Jesus havia feito na vida dele. Lembra quando Pedro foi andar sobre as águas e num momento de incerteza Pedro começou a se afundar? O que Jesus fez por ele? Estendeu as mãos. E quando Pedro segurou na mão dele, ele se firmou novamente sobre as águas. E a mesma coisa ele estava fazendo com aquele coxo. Pedro andou com ele e viu Jesus estendendo a mão para várias pessoas. Viu Jesus estendendo a mão sobre a filha de Jairo e falando: levanta. Ele viu Jesus curando várias pessoas, simplesmente estendendo a mão e falando: seja curado. E em reflexo disso, ele fala: seja curado em nome de Jesus, e estende a sua mão para ajudar aquele homem. E nós, o que temos feito? Será que nós temos estendido a mão para o nosso próximo? Será que nós temos ajudado os nossos próximos assim como Cristo fez com a gente? Porque Jesus ajudou Pedro no momento da incerteza. Mas e você na sua casa, na sua família? No que ele te ajudou? Qual foi o momento da sua vida que ele estendeu a mão para você? E falou para você: levanta e sai daí. Levanta e sai desse buraco que você está se enfiando. Levanta, que ainda tem solução para a sua vida. Em que área que foi que Jesus estendeu a mão para você? Sabia que é justamente nessa área que Jesus curou na sua vida que você vai ser usado para curar na vida de outras pessoas? Porque Jesus não abençoou Pedro simplesmente para Pedro ser abençoado. Jesus abençoou Pedro para que Pedro abençoasse a vida de outras pessoas. E a mesma coisa ele faz com a gente. Se você está cheio do Espírito Santo hoje, é para você encher a vida das outras pessoas. É para você ser usado. Se você se sente abençoado hoje, é para você abençoar a vida das outras pessoas. Se você foi curado hoje, é para você ser um canal de cura na vida de outra pessoa. Então, o que a gente tem feito com aquilo que Jesus fez por nós? A gente simplesmente está guardando no bolso e se vangloriando dessas coisas? Ou será que a gente está realmente passando para o próximo aquilo que Cristo fez por nós? Jesus curou a sogra de Pedro. Para quê? Tudo tem sentido nessa vida. Às vezes você pode não entender hoje o porquê que você passou por isso, o porquê que Jesus deixou que você passasse por isso, por alguma situação que você se questiona. Só que no momento certo Ele te tirou daquilo, te mostrou a solução, resolveu o problema, a conta não fechou. Para quê? Para você ajudar o outro, para você ajudar o próximo. E no versículo 8 fala assim: então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Gente, esse homem que não tinha andado, nunca tinha andado, por um estender de mão, por uma palavra de autoridade, se firmou, andou, pulou, louvou e adorou o Senhor. Vocês têm noção do que é isso? Ele nunca tinha andado. E aí vocês notam que o texto começa falando de Pedro e João, né? Então vamos lá. Os dois tinham uma personalidade ali totalmente diferente. Por quê? Pedro era o explosivo, né? O que já chegou falando: olha para mim, levanta e anda. João já é o discípulo do amor. O seu chamado é o amor, né? O cuidado. Tanto é que nas cartas dele ele escreve assim: filhinhos, é o amor.
Então Pedro, com autoridade, falou: levanta e anda. Mas quem que ia ter o cuidado e o amor para ensinar aquele coxo a andar? João. Então muitas vezes a gente pode ter amigos, né, com uma perspectiva diferente, e às vezes a gente pensa: nossa, o que eu estou fazendo? Mas isso é bom, porque Deus une propósitos. Cada um é de um jeito, mas os dois precisavam estar juntos naquele momento, porque o que um não poderia fazer, o que um não tinha paciência para fazer, o outro ia suprir a necessidade. Então, irmãos, muitas vezes a gente convive com as pessoas que a gente fala assim: nossa, não tem nada a ver comigo, mas eu gosto tanto dele. Irmãos, aprendam, Deus une propósitos. Nem sempre as ideias vão bater, nem sempre nós vamos pensar as mesmas coisas, mas é isso. E aí a gente vê que aquele homem levanta e a primeira coisa que ele faz é entrar no templo, um lugar que ele passou a vida inteira para o lado de fora porque ele não podia entrar. E quando ele entra naquele lugar, qual que era a expectativa? Os irmãos que estavam lá dentro dar glória com ele. Uau, você foi curado, glória a Deus. Mas não é isso que acontece. Geralmente, né, era para ser assim. Só que acontece algo totalmente diferente. E aí você para pensar, né? Lembra que eu falei que tem muito coxo dentro da igreja? Coxos espirituais? Então, sabe por quê? Se não fosse pra gente estar dentro da igreja, porque dentro da igreja tem muitas coisas, né? Muita conversa, né? Cada um pensa de um jeito, um tem um pecado diferente do outro. Ninguém aqui é santo. As pessoas acham que aqui dentro todo mundo é os santinhos. Só que se eu não fosse um pecador, não tinha para que eu estar aqui dentro. Porque é aqui que a gente vem para ser curado. Então, irmão, não adianta você vir para a igreja achando que você vai chegar aqui, todo mundo vai ser santo, ninguém nunca vai cometer pecado, que você está errado. E não adianta você falar que você vai mudar de igreja por causa disso, porque na outra igreja vai ter a mesma coisa. Ninguém é santo, todo mundo é pecador. Então não adianta a gente querer entrar aqui e ser abraçado por santos, por anjos, que a gente não vai. Aqui é um hospital e todo mundo está aqui para ser curado. E quando aquele homem entra, as pessoas olham para ele com um olhar de espanto. Nossa, mas não era o coxo que estava ali fora? Ele não podia estar aqui dentro. Aí no versículo 9 fala assim, ó: toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. E quando perceberam que aquele era o mendigo que ficava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. E aqui, no próximo versículo, a gente vai ver o quê? Que Pedro aproveita o gancho para pregar para essas pessoas. Todo mundo com um olhar de espanto, olhando para eles. Meu Deus, eles curaram um coxo. E aí no versículo 11 fala assim: o homem que havia sido curado acompanhou Pedro e João, e todas as pessoas andavam admirados e correram para a parte do pátio chamado Alpendre de Salomão, onde eles estavam. Esse Alpendre de Salomão era um lugar mais alto do templo. Então eles foram para esse lugar onde todas as pessoas conseguiam ver a eles. E aí no versículo 12 fala assim: quando Pedro viu isso, disse ao povo: israelitas, por que vocês estão admirados? Por que estão olhando firmemente para nós, como se tivéssemos feito este homem andar? Por causa do nosso próprio poder ou por causa da nossa dedicação a Deus? Vou continuar lendo, tá? 13. O Deus dos nossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, foi quem deu glória ao seu servo Jesus. Mas vocês o entregaram às autoridades e o rejeitaram diante de Pilatos. E quando ele resolveu soltá-lo, vocês não quiseram. Jesus era bom e dedicado a Deus, mas vocês o rejeitaram. E em vez de pedirem a liberdade para ele, pediram que Pilatos soltasse um criminoso.
E assim vocês mataram o autor da vida. Mas Deus o ressuscitou e nós somos testemunha disso. Foi o poder do nome de Jesus que deu forças a este homem. O que vocês estavam vendo e sabendo foi feito pela fé no seu nome, pois foi a fé em Jesus que curou este homem em frente de todos. E agora, meus irmãos, eu sei o que vocês e os seus líderes fizeram com Jesus. Foi sem saber o que estavam fazendo, mas Deus cumpriu assim o que havia anunciado há muito tempo pelos seus profetas. Isto é, que o Messias que ele escolheu tinha que sofrer. Portanto, arrependam-se e voltam para Deus, a fim de que Ele perdoe os seus pecados. Até aqui. E aí, a gente vê nesse começo, né, o milagre acontecer através do poder de Cristo. E hoje em dia, a gente não costuma ver tantos milagres assim, né? Tão frequente no nosso meio. Mas muitas vezes é porque a gente está fazendo as coisas de uma forma distorcida. E com esse texto a gente pode ver certinho, passo a passo, do que fazer. Pedro manifesta o poder de Cristo. Pedro entende que não é ele, que é o Senhor. E quando ele entra dentro do templo, que as pessoas começam a olhar para ele com olhos de espanto. Nossa, ele foi curado. Automaticamente, sem nem pensar, ele fala o quê? Não foi eu. Vocês estão olhando para mim com esses olhos de espanto, mas não foi eu, foi Jesus, foi pelo nome de Jesus. Então Pedro mostra para eles que o poder vem dele e o que acontece, a glória também é dele. Irmãos, quando as pessoas falar para você, ai, que bonitinho que você é, você automaticamente se enche, né? Ai, sou lindo. Só que não é isso que você deve fazer. Você deve falar assim: é graças a Deus que eu sou assim. Você deve em tudo dar glória a Ele, independente do que seja. Pedro naquele momento poderia ter se enchido também e ter falado que foi ele que fez aquilo. E hoje em dia está tudo tão distorcido que a gente vê as pessoas por aí vendendo isso, né? Vendendo um milagre, vendendo a aguinha que vai te curar, vendendo a oração. As coisas estão distorcidas. O poder não é nosso. O poder não está em pessoas, não está em coisas. O poder está em Cristo. É através de mim, não sou eu. Nós somos apenas canal e a gente tem que entender isso. Porque quando a gente entender que nós somos apenas canal, vai começar a descer o poder e aí você vai começar a manifestar na vida de outras pessoas. Agora, se for para você pegar a glória para você, isso não vai acontecer. E aí a gente vê logo em seguida que, além de Pedro dar a glória ao Senhor, Pedro já começa a falar para eles que Jesus morreu por eles. Eles que condenaram a Jesus, mas mesmo assim, Deus o ressuscitou. E o que ele veio para fazer, que foi salvar, que foi curar, que foi libertar, ele fez. E aí, ele aproveita o gancho e mostra a salvação para as pessoas. E são essas coisas que a gente deve manifestar, irmãos, para as outras pessoas entenderem o poder de Deus e para o milagre acontecer, para a transformação acontecer. O poder, a glória de Deus e mostrar a salvação. Nós conhecemos esse poder, nós somos cheios desse poder, nós sabemos que a glória para o Senhor não é nossa e nós conhecemos a salvação, então o nosso dever é levar isso para as outras pessoas. Eu até falei com os adolescentes, é como se nós fôssemos vitrines, sabe a vitrine de uma loja? Aquelas vitrines lindas, maravilhosas que a gente vê, que a gente olha e fala assim, quero comprar. Então, nós somos essa vitrine. E é através de você, que é uma vitrine, que as pessoas vão conhecer e vão querer adquirir a Jesus. E que vão querer adquirir o Espírito Santo. Vão querer ter aquilo que você tem dentro de você. Então seja essa vitrine linda. Assim como Pedro foi, assim como João foi para esse coxo. Assim como Jesus foi para os discípulos, porque os discípulos foram um milagre de Jesus. Olha a vida que eles tinham e olha o que eles se tornaram. Depois que Jesus foi,
Eles seguiram a pé da letra, eles curaram, eles libertaram pessoas, eles abriram igreja e continuaram manifestando o reino de Deus na terra. E essa também é a nossa missão hoje. Então, que nós possamos, assim como Jesus, assim como os discípulos, também manifestar o reino, manifestar o poder de Deus, para ver cura, milagre, libertação, transformação de vida, em nome de Jesus. Amém? Eu vou orar e daí o culto está encerrado, tá bom? Pai, te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade de estar aqui. Te agradeço, Papai amado, por sempre estar nos usando como canal de bênção na vida das outras pessoas. Te peço, Senhor, que essa palavra, Papai amado, entre no coração dos meus irmãos e que eles possam, Papai amado, todos os dias ser canal de bênção na vida das outras pessoas. Que o mesmo Deus que fazia milagres lá no passado, que a gente vê na Bíblia, é o mesmo Deus que opera hoje. Ele só precisa, Papai amado, de pessoas dispostas. Por isso eu te peço, Senhor, prepare os nossos irmãos. Me prepara, Senhor, para ser esse canal que vai levar cura para as pessoas, que vai levar libertação para as pessoas, que vai ser usada por você aonde quer que a gente passe. Te peço, Senhor, que nos dê essa fome que os discípulos tinham, essa sede de buscar cada vez mais conhecimento e entendimento da sua palavra. Te peço, Senhor, que abençoe a vida de cada irmão que está aqui, aqueles que vão assistir a live, aqueles que não puderam vir, Senhor, alcance eles também. Em nome de Jesus, que possamos ir para casa em segurança, Pai. Em nome de Jesus. Amém.